Culto online. Ceia do Senhor online. Live transmitida simultaneamente YouTube, Instagram, Facebook. Estudo bíblico online. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Pois bem, é mais do que sabido que os meios eletrônicos eles têm um potencial enorme, né, de influência, de influenciar pessoas. A gente hoje vê pessoas que são chamadas de influencers, influencer digital, youtubers. Tamanho o poder que tem essa internet. Nós já tínhamos essa noção e quando a pandemia chegou e vivemos esse isolamento social, estamos em julho de 2020, quando essa pandemia chegou, mais do que nunca, esse meio não passou a ser importante, ele passou a ser fundamental para que a mensagem do Evangelho pudesse chegar. Para que nós, como cristãos, pudéssemos compartilhar a vida um pouco mais uns com os outros, mas principalmente a mensagem de Jesus. Então, assim, acredito eu que esse mundo eletrônico ele não retorna para trás mais, né? As crianças já estão nascendo, já manuseando o aparelho celular, o smartphone, e encontrando o desenho que ela quer assistir. Então nós temos que despertar cada vez mais. Eu particularmente fico repensando e pensando, principalmente pós-pandemia, o que eu posso fazer eletronicamente para poder chegar com a mensagem do Evangelho. Está muito claro para nós também, e principalmente durante esse momento de isolamento social, em que a mensagem do Evangelho está chegando a ouvidos e corações que naturalmente, sem a pandemia, sem o isolamento, ela não chegaria. Ou seja, pessoas não entraram e não entrariam numa igreja séria para ouvir o Evangelho. Continuariam até com o estereótipo daquilo que vê na televisão do mercado da fé e não teriam a noção real do que é a igreja de Jesus. Então a pandemia nos ajudou e nos despertou para essa realidade do mundo eletrônico e sermos criativos, inteligentes para chegar com o Evangelho ao coração das pessoas. Enfim, tudo isso tem um grande valor. Então você, líder cristão, realmente ore a Deus e se equipe e se vire, se mexa para utilizar os meios eletrônicos. Porém, eu preciso aqui deixar uma mensagem para todos nós. Nós podemos fazer culto online, nós podemos fazer as lives, nós podemos fazer a ceia online, nós podemos ter bate-papo bíblico, discipulado eletronicamente, nós podemos utilizar esse meio para muitas coisas, a ferramenta é extraordinária. Porém, não existe igreja de Cristo online. Não existe corpo de Cristo online. Não existe família de Deus, como Paulo utiliza, né? A figura da família e do corpo é virtual. O corpo de Cristo não é virtual, ele é real, ele é um organismo vivo. Então, mesmo que a gente por algum tempo está impedido de estarmos juntos, tão logo acabe essa pandemia, tão logo as restrições sejam flexibilizadas e tão logo os riscos sejam menores de contágio de Covid-19, nós precisamos estar de volta, vivendo intensamente a reunião dos santos. A reunião dos filhos de Deus, a comunhão dos filhos de Deus. A presença física é insubstituível. O abraço, o olho no olho. Quando Paulo diz em Romanos 12, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso não é virtual, gente. Isso é troca de vida. Isso é o ambiente da igreja de Jesus. Quando Jesus diz para Maria, né, ali na cruz, para Maria e para o João, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, eles não tinham nenhum laço sanguíneo. O que Jesus estava apontando indiretamente é o ambiente de igreja. São os pais, mães e irmãos e irmãs que não têm o nosso sangue, mas devido a essa comunhão, a essa amizade verdadeira, sincera, regada pelo sangue da cruz, pelo Evangelho, vai fazer com que nós tenhamos a consideração com pessoas que não têm o nosso sangue, mas funcionam como um paizão, como uma mãezona, como um irmão mais velho, como um irmão mais novo. Isso tudo aponta para um ambiente de igreja que não é virtual. É real. Então, tão logo esse momento difícil passe, ouça a palavra de Deus em Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, encorajemos uns aos outros,
Quanto mais percebamos que já vem chegando aquele grande dia. Guarda esse texto de Hebreus 10, 25 e olha também para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 46. Nós estamos vivendo ali uma espécie de fotografia da igreja, de modelo da igreja cristã, ali no seu nascedouro. Então, se você quer ver um perfil de uma igreja cristã, você vai ver essas características, obviamente considerando, né, cultura, o tempo, a época e tudo mais, mas perseveravam, Atos 2:42, na doutrina dos apóstolos, na Bíblia Sagrada, no que os apóstolos aprenderam com Cristo. Perseveravam na comunhão, essa comunhão ela não é virtual, ela é real. Nas orações, ou seja, eles tinham afinidade e oravam juntos e uns pelos outros. E também no partir do pão. Esse partir do pão fala da assistência mútua, de socorrer quem precisa, e o outro viés desse partir do pão era estar à mesa, à mesma mesa, partilhando junto, em contato físico, presencial. Esse é o ideal da igreja cristã, porque o texto vai dizer: em toda alma havia temor, e o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos, a cada dia. E tem mais. Estavam todos os dias reunidos no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então aí está o ideal de igreja, que não é virtual. Então eu vou repetir, vamos utilizar inteligentemente, espiritualmente os meios eletrônicos, porque isso é uma ferramenta extraordinária. Mas, findando o isolamento social, os riscos de contágio, voltemos a essa comunhão. Voltemos a estarmos juntos. Voltemos a olhar nos olhos uns dos outros, ao ósculo santo no rosto, ao abraço apertado e ao partilhar a alegria com os que se alegram e a partilhar as nossas tristezas com os que choram. Isso é igreja, o corpo de Cristo. Ele não é virtual, ele é real. Deus te abençoe.